responsabilidade da condução desse processo todo, ela é específica, e a responsabilidade que eu digo, a responsabilidade civil, é do síndico, né? Porque o artigo 1348 do Código Civil dá ao síndico a legitimidade ativa e passiva, né? E isso passa ao síndico, né? Porque ele pode contratar um escritório jurídico, pode contratar qualquer empresa que ele acha conveniente para auxiliá-lo. Porém, a condução e a responsabilidade de implantar a LGPD é dele, porque ele é o síndico, né? E a fuga, vazamento de dados dos condôminos, dos visitantes que adentram dentro do edifício, a responsabilidade é dele, porque ele é o síndico. A responsabilidade é dele juntamente respondendo pelo condomínio, porque ele responde pelo condomínio. Pela lei, perante a lei, é ele que responde pelo condomínio. Então, mas essa responsabilidade... A depender do regulamento interno, né, do condomínio, certas decisões, certas contratações, por exemplo, né, imagino que elas devem passar aí pela aprovação em uma assembleia, né, Cláudio? Assim, é mais complexo mesmo a questão do condomínio, porque a responsabilidade pode não ficar muito clara para quem está lá, mas como o doutor Nadur apontou, a responsabilidade é bem definida, né, doutor? Ela é definida porque, se o síndico esperar que algum dos condôminos tomam atitude, o condomínio ficou abandonado, né? Perfeito. Para isso, a responsabilidade é do síndico, e ele pode não saber, não ter condições, talvez, de conhecimento, né, para fazer a implantação, porém, existem empresas que ele pode levar em assembleia para aprovação de alguém que pode assessorá-lo para toda a implementação da LGPD, e o que não é fácil, né? Porque você veja, existem tratamentos, que é outra pergunta que fica no ar aí, né? De coleta de dados de criança e adolescente dentro do condomínio. Isso, tanto o visitante quanto os moradores, que seriam os condôminos, né? E tem aí uma série de coisas, né, que o síndico teria que participar para guardar esses dados, né? Como que ele vai fazer? Ele precisa ter a instrução, ou ele conhece, porque às vezes o síndico já tem uma noção sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele precisa guardar, né, os dados, precisa realmente saber aonde ele vai guardar, como vai descartar esses dados, o tempo, né? A colocação da informação na portaria, que é importante, é uma obrigação da LGPD que dê informação sobre os titulares de dado, como ele vai colher, que é a política de privacidade, né? Então, eu acho que, complementando aí só o que vocês falaram, eu acho que é um assunto interessante esse, entre as responsabilidades de um e de outro, né? Realmente, o Código Civil estabelece, e nós fizemos referência a esse artigo do Código Civil, que é o 1011, o síndico, como administrador da massa condominial, tem essas atribuições e as responsabilidades, né? E se ele não agir ou deixar de se ele agir ou deixar de agir e causar prejuízo a outrem, cabe aí o artigo 186 do Código Civil, né? Que fala da responsabilização. E a própria lei, ela estabelece, até porque tem um princípio da responsabilização também, que nós vamos comentar. Então, você, síndico, acabamos de estragar aí o seu domingo à noite, né? Mas a ideia é evitar confusão, né? Até porque, doutor Nadur, se aparecer uma conta lá, né, a mais do orçamento, olha só essa assembleia como vai ficar animada, né? Como o doutor Júlio comentou, então vamos afastar sanções nesse aspecto. E lembrando que tem uma característica, os condomínios, normalmente no início do ano ou no final do ano, você tem lá a previsão orçamentária. E normalmente os edifícios
não projetaram por desconhecimento, até porque a lei entrou em vigor a partir desse ano, né, em 18 do 9 do ano passado, um pedaço forte dela, e um do 8. Então, havia aí uma dificuldade em relação à vigência da lei. Mas desde o dia 18 de setembro do ano passado, grande parte dela entrou em vigor. E 1 de agosto agora desse ano, como eu já falei, entrou em vigor. Portanto, você, síndico, administrador do condomínio, deve colocar lá na sua previsão orçamentária uma estimativa. Então, já contatem as consultorias, os profissionais especializados, porque eventualmente vai gerar alguma despesa extraordinária. Isso o condômino tem que saber, né? E para convencê-los, doutor Nador, na Assembleia vão perguntar, mas que bicho é esse, né? Então vai ter que começar a estudar agora para convencer ou fazer um rateio extra, né? Se for o caso. Então isso tem impacto também, olha que interessante, doutor Júlio, no orçamento do condomínio. O condomínio não quer saber de aumento, principalmente na pandemia, né? Mas assim, é a lei colocada, é a lei em vigência, então tem que avaliar, eventualmente até para arcar com os prejuízos, evitar os prejuízos, né, na esfera de multa, etc., e observar a legislação. Então, acredito que isso é de alto interesse. Agora, esse é um lado da questão, né, Júlio? O outro lado, que eu, condômino, se eu sei que o meu prédio tem medidas de proteção dos meus dados, eu vou ficar muito feliz, né? Porque quem de nós já não viu vazamentos terríveis de dados que põem em risco a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus veículos? Enfim, eu acredito que tem esse outro lado também da balança, né, Júlio? Não olhar só como um encargo, como algo pesado, como uma invenção ruim do Brasil, que não é o caso, né? É uma tendência mundial. Então, nesse aspecto, eu, enquanto morador de condomínio, fico satisfeito que a administração, representada pelo síndico e até pelos conselhos, pelo conselho, traga à tona esse assunto, doutor Nador. Imagina um prédio comercial, né? Se você não tiver os cuidados, um incidente desse coloca em risco de vida, risco patrimonial, etc, etc. Então, acho que é isso, né, Júlio? Então, o síndico, com você, a bola aí, você tem que correr atrás para adequar a LGPD, e vale também para o gestor de clínica, gestor de hospital, gestor de clínica também, tá?